Bradesco, entre nós você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. Pelo menos 154 mil carros já foram roubados ou furtados este ano em 9 estados e no Distrito Federal. Um levantamento feito pelo Jornal da Record mostra que na capital paulista, avenidas da zona sul da cidade têm o maior número de roubos, enquanto a zona leste tem as vias com a maior quantidade de furtos. Na cabeça, uma madrugada que Anderson não consegue esquecer. O vigilante teve o carro roubado em abril deste ano. Ele trabalhava como motorista de aplicativo quando foi surpreendido por 4 assaltantes. O veículo, que era financiado e não tinha seguro, foi encontrado destruído no dia seguinte. Até hoje, ele não conseguiu pagar o conserto. Uma média de 25 mil para mais. A gente batalha tanto para ter um bem e chegar no final acontecer essa situação, né? O assalto aconteceu aqui na estrada de Itapecerica, zona sul de São Paulo. De acordo com um levantamento feito pela Secretaria de Segurança Pública do Estado, o local está entre os 5 com maior incidência deste tipo de crime na cidade. Em 5 meses, mais de 42 mil veículos foram roubados ou furtados em todo o estado. 18 mil só na capital paulista. Segundo os dados da Secretaria de Segurança Pública, as 5 vias com maior número de roubos estão todas na zona sul da cidade. Quanto ao furto, a região tem 2 avenidas. As outras 3 são na zona leste da capital. Os desmanches, em sua maioria esmagadora, eles se localizam em regiões periféricas. O indivíduo furtar ou roubar um veículo no centro da cidade, para ele deslocar esse veículo até a periferia para um desmanche, é um risco muito grande. Em 2023, já foram roubados e furtados pelo menos 154 mil veículos no Brasil. Em média, são 636 carros por dia levados por criminosos. Em Salvador, o número de roubos de veículos subiu quase 11% no primeiro semestre deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. A quantidade de registros passou de 2.698 casos para 2.987. Algumas ocorrências são gravadas por câmeras de segurança. Aqui, a vítima é abordada no centro da cidade no momento em que estaciona o carro. Neste outro flagrante, os 2 suspeitos chegam caminhando, cometem o assalto e fogem em seguida. Tudo em poucos minutos. No Pará, o governo afirma que houve uma queda nos registros de furtos e roubos de veículos. De janeiro a junho desse ano, foram 762 crimes, contra 1.077 casos registrados no mesmo período do ano passado. Mas a sensação de insegurança ainda é grande. Jonathan trabalha como motorista. Recebeu uma chamada para pegar um passageiro na periferia de Belém. A corrida terminou em roubo. Ele ficou 5 horas nas mãos dos assaltantes. O trauma foi tão grande que ele mudou de profissão. Aplicativo não tem como mais a gente manter como a gente era, por falta da segurança que a gente sofre. Para o policial aposentado, os veículos roubados ou furtados são usados em outros crimes ou vão para o comércio ilegal de peças. Criar forças-tarefa para fiscalização intensa dos desmanches, que talvez seja o primeiro indicador, a primeira causa de roubo e furtos de veículos. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo disse que as ações contra roubos e furtos de veículos foram intensificadas para desmantelar estes grupos criminosos e que as forças de segurança também realizam vistorias em desmanches para combater a receptação. Um empresário foi preso por suspeita de ter mandado matar um homem em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro. De acordo com a investigação, a vítima ameaçou expor um relacionamento extraconjugal que mantinha com o mandante do crime. As imagens de câmeras de segurança mostram o homem apontado como o executor do crime desembarcando de uma motocicleta. 1 hora depois, a vítima chega, também na garupa de uma moto. Johan Tairik Costa espera em um ponto de ônibus. O assassino se aproxima e efetua os disparos. O crime aconteceu pouco depois das 6 da manhã. Repare que uma mulher e uma criança que estavam ao lado correm assustadas. Essa outra imagem mostra ainda que o assassino foge de ônibus.
Para a família, Johan disse que iria se encontrar com uma pessoa que estaria oferecendo um emprego de caseiro em um sítio de Niterói. Mas a polícia já sabe que, na verdade, a oferta de trabalho era uma emboscada. Nesta segunda-feira, o homem apontado como o mandante do assassinato foi preso. O empresário Cláudio Rodrigues de Oliveira Bastos e Johan Tairik viviam um relacionamento extraconjugal. Após o crime, a esposa de Johan entregou à polícia mensagens trocadas entre os dois pelo celular. De acordo com a investigação, Johan queria expor a relação, o que teria motivado o crime. Cláudio, que também é casado, se negava a assumir o relacionamento. O Ministério Público pediu a prisão do empresário para evitar que provas fossem eliminadas. Ele eliminou diversas mensagens no próprio celular, apagou o contato da própria vítima, do próprio Johan. Houve roubo do celular da esposa da vítima, que tinha todas as conversas ali, que felizmente passou para a polícia. Houve também a subtração do celular da própria vítima após o ato de execução. Cláudio é empresário do ramo de festas e vai responder por homicídio. A defesa dele não foi encontrada. O celular e o computador do suspeito vão passar por perícia. Os investigadores agora tentam identificar o homem contratado para a execução. Veja agora outros destaques do dia. Lula volta à Assembleia Geral da ONU com discurso de combate à desigualdade social e defesa do meio ambiente. Presidente brasileiro também critica a atuação de países em conflitos armados e diz que guerra na Ucrânia escancara incapacidade coletiva. Americano Joe Biden faz coro a Lula e defende reforma no Conselho de Segurança da ONU. Pesquisa revela que mancha de poluição no Rio Tietê, em São Paulo, dobrou nos últimos 2 anos. Brasileiros enfrentam dia de calor intenso e médicos alertam para os riscos à saúde. Na série especial, a história do homem que ficou 16 horas soterrado e sobreviveu à maior tragédia climática do Brasil. Oferecimento Consórcio Bradesco. Conquiste sua casa nova sem juros e sem entrada. O Brasil recebeu mais de 120 milhões de encomendas do exterior nos primeiros 7 meses do ano. Boa parte desses volumes foi adquirida em sites de compras internacionais. O programa do governo federal, que oferece isenção de impostos para encomendas de até $50, ainda gera dúvidas. Sem saber quais empresas aderiram ao Remessa Conforme, consumidores são surpreendidos com a cobrança de impostos. A ideia era gastar R$ 68, mas a compra custou R$ 108 por causa dos impostos. Eu até achei estranho quando fui taxada. Falei, sempre comprei, nunca fui taxada. A empresa chinesa onde a Gabriela fez a compra aderiu ao programa do governo federal Remessa Conforme, em vigor desde o mês passado, e que isenta produtos de até $50 ou R$ 242 em sites varejistas estrangeiros e aplica impostos no ato da negociação nos produtos que excedem esse valor. A empresa ainda não colocou no site como vai funcionar a taxação. Marcas como o Signerlog Store, Shein e AliExpress já fazem parte do programa. A Amazon e Shopee formalizaram o interesse na semana passada, mas ainda terão os pedidos analisados. No site da Receita Federal vai ter a certificação das empresas que estão no programa, quanto as empresas em seus sites vão ter que adaptar e mostrar que aderiram ao programa, que tem a certificação da Receita Federal. A Receita Federal estima que o Brasil tenha recebido cerca de 123 milhões de encomendas internacionais de janeiro a julho deste ano. As empresas que fazem parte do programa Remessa Conforme foram responsáveis por 67% dos volumes. Até o momento, das 3 empresas certificadas, apenas uma implementou as mudanças no site e informa aos clientes como funciona a aplicação de impostos. Simulamos uma compra. Uma torradeira vendida por R$ 322 receberia o acréscimo de R$ 211,24 de imposto de importação.
e R$ 95,76 de ICMS no estado de São Paulo. O consumidor pagaria o valor final de quase R$ 660, mais do que o dobro do valor original. Se o produto custasse até $50, seria isento do imposto federal. Esses $50 não é o valor do produto, de aquisição do produto. É o valor da operação ou da aquisição do produto, mais o seguro, se estiver envolvido, mais o valor de frete e outras despesas para chegar o produto no Brasil. A prática de atividade física em dias de calor intenso pode ser prejudicial à saúde. Entre os riscos estão infarto e derrame cerebral. O sol veio com força e o calor também. Tá difícil treinar porque tá muito quente, muito abafado e a gente fica assim esgotada mais rápido. Em São Paulo, muita gente encarou essa temperatura extrema. Ficar dentro de casa não tá fácil. Então procurar um lugar arborizado, que corra pelo menos um ventinho, porque em casa nem com ventilador tá dando certo. O dia todo foi assim, com parques movimentados. Quem teve fôlego trocou o ar-condicionado da academia pelo calorão ao ar livre. Quase desmaiando. Ainda mais para mim que não estou tão acostumado, né? Exige bastante do corpo. Os termômetros hoje marcaram 31 graus, mas a sensação térmica foi maior. O calor tomou conta do país na última semana do inverno, com temperaturas que podem bater os 45 graus em algumas regiões. Amanda sente que o calor deixa os treinos de corrida mais difíceis. Por isso, ela escolheu o fim do dia para encarar a pista. Força, fora o suor, desidrata mais rápido, a sensação de querer tomar água é maior. Os médicos explicam que o corpo reage às altas temperaturas e alertam que praticar atividade física em dias de calor extremo pode fazer mais mal do que bem para a saúde. Os riscos envolvem desidratação, problemas respiratórios por causa do ar seco, até casos mais graves, como infarto e derrame cerebral. O nosso corpo, para compensar esse calor, ele provoca uma vasodilatação, com isso queda de pressão e o coração tem que se esforçar mais. E pessoas que já são sensíveis ou que têm pressão alta ou que têm doenças cardíacas ficam mais expostas a essa condição, gerando esse risco maior. Pois é, e há 4 dias do fim do inverno, a maior parte do Brasil registra uma forte onda de calor. Nossos repórteres espalhados pelo país trazem os detalhes. O termômetro na rua está marcando 36 graus em Bangu. O bairro da Zona Oeste ganhou fama como o mais quente da cidade. Por estar numa região de vales, as montanhas impedem a passagem dos ventos que vêm do oceano. Aqui no calçadão de Bangu não há refresco. O pessoal se defende como pode. No suco, na água e correndo para uma sombra. Vim para Bangu é saber, minha filha, que vai passar calor. Vai sair assim, ó, suada e é isso. Em Palmas, no Tocantins, a temperatura oficial ficou em 39 graus. Mas nas ruas, a sensação térmica era de muito mais calor. Setembro é o mês de estiagem no estado. E a chuva não deve chegar até a primeira quinzena de outubro. Por isso, a orientação é reforço na hidratação. Hoje à tarde, Ribeirão Preto teve céu aberto com poucas nuvens. A temperatura atingiu 37 graus, uma das mais altas do ano. Para quem estava na rua, a sensação térmica foi ainda maior, passou dos 40 graus. Já a umidade relativa do ar caiu, chegou a 25%, estado crítico. E a previsão para os próximos dias é de mais calor e umidade relativa do ar cada vez mais baixa. Calorão também aqui na cidade do Crato, no sul do estado do Ceará. Os termômetros de rua chegaram a marcar 41 graus no começo da tarde. A alta temperatura, associada à baixa umidade do ar, aumenta o risco de incêndios florestais. Nesse período, as queimadas ocorrem quase que diariamente na região. O presidente Lula abriu hoje a Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York, nos Estados Unidos. Em discurso de 21 minutos, ele criticou a desigualdade no mundo e defendeu a ampliação do Conselho de Segurança da ONU. O debate na cúpula deste ano trouxe como tema a reconstrução da confiança entre os países, com foco na solidariedade.
e aqui da cabine de imprensa que nós jornalistas conseguimos acompanhar as apresentações durante a cúpula da ONU. Tradicionalmente o Brasil faz o primeiro discurso, o discurso de abertura entre os países. Chegou então a hora do presidente Lula, essa já é a 8ª vez que ele abre o evento. O presidente iniciou a fala expressando condolências às vítimas das recentes tragédias que atingiram o Marrocos, a Líbia e o Rio Grande do Sul. Em seguida, Lula lembrou que, quando esteve ali pela primeira vez, a crise climática ainda era pouco debatida. Hoje, ela bate às nossas portas, destrói nossas casas, nossas cidades, nossos países, mata e impõe perdas e sofrimentos a nossos irmãos, sobretudo aos mais pobres. Em 2003, no primeiro ano de mandato como presidente, Lula destacou o combate à fome. A fome, tema central da minha fala neste Parlamento Mundial 20 anos atrás, atinge hoje 735 milhões de seres humanos que vão dormir esta noite sem saber se terão o que comer amanhã. O mundo está cada vez mais desigual. Os 10 maiores bilionários possuem mais riqueza que os 40% mais pobres da humanidade. O presidente brasileiro pede que os mais ricos paguem mais impostos. Reduzir as desigualdades dentro dos países requer incluir os pobres nos orçamentos nacionais e fazer os ricos pagarem impostos proporcionais ao seu patrimônio. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o presidente da Câmara, Arthur Lira, acompanharam o discurso no plenário da ONU. Lula também tratou da guerra na Ucrânia e aproveitou para criticar o Conselho de Segurança, mais importante órgão ligado à Organização das Nações Unidas. O Brasil defende o aumento do número de assentos permanentes. Atualmente, apenas Estados Unidos, Rússia, China, França e Reino Unido são integrantes fixos e têm poder de veto nas votações. A guerra na Ucrânia escancara a nossa incapacidade coletiva de fazer prevalecer os propósitos e princípios da Carta da ONU. O Conselho de Segurança da ONU vem perdendo progressivamente a sua credibilidade. Essa fragilidade decorre, em particular, da ação de seus membros permanentes, que travam guerras não autorizadas em busca de expansão territorial ou de mudança de regime. Esta paralisia é a prova mais eloquente da necessidade e urgência de reformá-lo, conferindo-lhe maior representatividade e eficácia. O presidente brasileiro disse ainda que instituições como o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial e a Organização Mundial do Comércio não ajudam a combater as desigualdades. Quando as instituições reproduzem as desigualdades, elas fazem parte do problema e não da solução. No ano passado, o FMI disponibilizou 160 bilhões de dólares em direitos especiais de saque para países europeus e apenas 34 bilhões para os países africanos. Lula encerrou o dia com mais 4 reuniões bilaterais, inclusive com o chanceler alemão, Olaf Scholz. O presidente decidiu antecipar a volta ao Brasil para esta quarta-feira, por causa de fortes dores no quadril. Mas antes, Lula se encontra com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, também discursou na Assembleia da ONU e defendeu uma reforma no Conselho de Segurança. Biden afirmou que os Estados Unidos têm consultado países membros da ONU para ampliar o número de assentos no Conselho de Segurança. Para o presidente americano, é preciso romper o impasse que impede o progresso e o consenso no Conselho de Segurança. Biden também falou que os Estados Unidos vão manter o apoio ao povo da Ucrânia na defesa da soberania e da integridade territorial. E questionou se outros países integrantes das Nações Unidas se sentem seguros após os ataques russos. Pela primeira vez, o presidente da Ucrânia discursou de forma presencial na ONU desde o início do conflito no ano passado. Volodymyr Zelensky alertou para o risco de uma terceira guerra mundial. Disse que a Rússia precisa ser contida
e que toda guerra agora pode ser a última, destacando o risco de uma destruição em massa por armas nucleares. O presidente ucraniano ainda criticou a Rússia por provocar a falta de alimentos. Os portos ucranianos foram bloqueados e são alvos de mísseis e drones. É uma tentativa da Rússia de usar a falta de comida no mercado global como arma, afirmou Zelensky. De volta ao Brasil, a tragédia provocada por enchentes no Rio Grande do Sul levou à retomada do debate sobre as medidas necessárias para amenizar os impactos de fenômenos climáticos. Especialistas defendem a instalação de sirenes e investimento na defesa civil para prevenir mortes. Quase 360 mil gaúchos foram afetados pela passagem de 2 ciclones extratropicais neste mês. São desastres naturais sem precedentes no Rio Grande do Sul que causaram 48 mortes. Desastres ambientais causaram um prejuízo superior a 400 bilhões de reais em todo o Brasil nos últimos 10 anos. Um levantamento feito pela Confederação Nacional de Municípios mostra que das 1.580 cidades brasileiras incluídas no Cadastro Nacional de Risco, mais da metade não tinha plano municipal de redução de risco. Em uma década, a União destinou quase 5 bilhões de reais para ações de gestão de riscos. Em Porto Alegre, uma sala de situação monitora o clima, mas especialistas defendem que é preciso ainda instalar sirenes de alerta em áreas de risco para anunciar a chegada de chuvas fortes. Aumento do investimento na defesa civil também é fundamental. Procurar ser mais eficiente no nosso alerta, melhorar nossos sistemas de previsão, né? Isso significa colocar mais dados. Então a gente precisa saber quanta chuva está caindo na bacia hidrográfica. Depois a gente precisa ter dados nos rios, né? Medindo o quanto o rio está subindo e o quanto ele está descendo. Retirar pessoas de áreas de risco não é uma tarefa fácil para o poder público, que precisa entrar na justiça para desocupar o local. Mas o problema é complexo porque geralmente os moradores não têm para onde ir e as ocupações já estão consolidadas. A construção de moradias populares é apontada como um caminho. A forma paliativa de minimizar o problema é o envio de mensagens de texto pela Defesa Civil para quem está cadastrado. O seu Pedro recebeu a notificação de risco de inundação em Encantado, a 145 quilômetros de Porto Alegre, mas não quis sair do local. A água chegou ao 2º andar da residência. O pior é que veio muito ligeiro. A água subiu, teve horas que mais de 2 metros por hora. Depois do desastre, o governo estadual anunciou que vai investir mais de 17 milhões de reais em gestão de riscos e pesquisas. Melhorar a nossa capacidade de acompanhamento das mudanças climáticas e, consequentemente, melhorar a nossa capacidade de alertar a sociedade gaúcha de eventuais eventos que venham a impactar essas comunidades. Enquanto o Brasil enfrenta uma forte onda de calor, o Rio Grande do Sul registra mais chuva. Vamos conversar com a Lidiane Sayuri. Oi, Lid, boa noite. Tem mais alertas para os próximos dias? Tem sim, Cris. Boa noite para você. Celso, muito boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham. Pelas imagens de satélite, já podemos ver os efeitos do ar seco. O interior do Brasil tem poucas nuvens neste momento. Já no sul, a circulação de ventos quentes e úmidos forma nuvens de tempestade, principalmente sobre o Rio Grande do Sul. Muita atenção para a região metropolitana de Porto Alegre e toda a metade sul do estado. É alto risco de alagamentos. Agora, do litoral de São Paulo até o interior do Nordeste, quarta-feira de tempo quente e muito seco. Em Porto Alegre, faz até 24 graus à tarde. Em Belo Horizonte, máxima de 33. Em Campo Grande e em Porto Velho, 36. Em Teresina, até 38. Em São Paulo e no Rio de Janeiro, a umidade sobe um pouco nesta quarta e o calor diminui para 32 e 35 graus. Agora, em Cuiabá e em Palmas, não tem jeito. Os termômetros devem registrar 39 e até 40 graus. E no Tempo Delivery, o Fábio pergunta quando vai chover em Uberaba, Minas Gerais, Lide.
Fábio, olha, tá difícil, viu? Nada de chuva. O calorão é destaque por aí também. A umidade do ar deve atingir valores críticos abaixo de 15%. Nos próximos dias, máximas entre 37 e 38 graus. Agora é o Eribaldo que pergunta quando vai chover em Caetité, Bahia. Vamos lá. Eribaldo, boa noite. Sem previsão de chuva por enquanto. O que sobra por aí é calor e tempo seco. Na quarta e na quinta, máxima de 34 graus. Na sexta, faz até 33. Peça também previsão para qualquer cidade do Brasil e do mundo pelas redes sociais. Basta utilizar a hashtag você no JR. Cris, Celso. Valeu, Lid. Então é, Lid. Veja a seguir. Dirigente do Flamengo é flagrado agredindo o torcedor em shopping no Rio de Janeiro. Extensão da mancha de poluição no Rio Tietê aumenta 31% em relação ao ano passado. E na série especial, como está o homem que passou 16 horas soterrado durante a tragédia das chuvas da região serrana do Rio em 2011. O Supremo Tribunal Federal decidiu julgar no plenário virtual os próximos réus acusados pelos ataques às sedes dos três poderes em 8 de janeiro. Então vamos direto a Brasília saber de todos os detalhes ao vivo com Luiz Fara Monteiro. Olá, Fara, boa noite. Oi, Cris. Boa noite para você, para o Celso e a todos que nos acompanham. Exatamente isso, Cris. A intenção da Corte é agilizar os julgamentos e evitar a politização das sessões. O relator das investigações, ministro Alexandre de Moraes, pediu e a presidente do Supremo acatou. Depois da condenação dos 3 primeiros réus, os próximos julgamentos do caso serão no plenário virtual da Corte. Nesse formato, os votos dos ministros são feitos remotamente, assim como a defesa dos advogados. O quarto réu do inquérito que apura os atos de 8 de janeiro é Moacir José dos Santos, que foi preso depois de invadir o Palácio do Planalto. Ele já foi solto e usa tornozeleira eletrônica. A análise do caso será entre os dias 26 de setembro e 2 de outubro. O Supremo já adotou o plenário virtual durante a análise das denúncias relacionadas ao 8 de janeiro. Moraes entende que as principais teses jurídicas já foram estabelecidas nos primeiros 3 casos e agora basta aplicar aos demais réus conforme os crimes praticados. Reservadamente, ministros admitem que a decisão vai agilizar os julgamentos e evitar que o plenário seja politizado, como ocorreu nos julgamentos do caso na semana passada. O ministro Alexandre de Moraes estuda incluir até 10 processos relacionados aos ataques para análise do plenário virtual nos próximos dias. Ao todo, o Supremo deve julgar 232 réus pelo 8 de janeiro. A Procuradoria-Geral da República já denunciou 1.390 pessoas. O impacto do julgamento deve fazer também com que as ações penais voltem a ser analisadas pelas 2 turmas da Corte, compostas por 5 ministros cada, e não mais pelos 11 ministros no plenário do tribunal. Só que o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil pediu ao Supremo que o envio dos julgamentos para o plenário virtual seja feito somente se houver a concordância das defesas dos réus. Caso contrário, defende a OAB, os acusados teriam o direito de defesa violado. Daqui a pouco eu volto com outras notícias direto de Brasília. Cris e Celso. Obrigado, Fara. Até já. Uma pesquisa divulgada hoje revela que a mancha de poluição no Rio Tietê, o maior do estado de São Paulo, aumentou 31% nos últimos 12 meses. A situação mais crítica é na região metropolitana da capital, onde vivem quase 22 milhões de pessoas. Um gigante que é maltratado ao longo do percurso. O tamanho da mancha de poluição do Rio Tietê praticamente dobrou em apenas 2 anos. O levantamento é da Fundação SOS Mata Atlântica. O Rio Tietê nasce na cidade de Salesópolis e cruza o estado de São Paulo até desaguar no Rio Paraná. Em 2021, a mancha de poluição atingiu 85 quilômetros da área monitorada pelos pesquisadores. Avançou para 122 no ano passado e agora já se estende por 160 quilômetros. Essa mancha de poluição são trechos do rio que tem água que não tem possibilidade de usos múltiplos. Então aumentou um pouquinho, significa que tem mais pedaços da água que a gente não pode pegar para nenhum tipo de coisa. O relatório também mostra que o maior índice de poluição ocorre principalmente na região metropolitana de São Paulo, uma área densamente povoada, com todo tipo de sujeira e o esgoto de casas e empresas despejados no rio. Por tudo isso, aqui o Tietê
tem esse aspecto desagradável e o cheiro muito ruim. Poluição que afeta a rotina de moradores de muitas cidades. Rafael se mudou para essa casa em Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo, há um ano. O rio passa a menos de 100 metros da varanda. É um lugar bacana, né? Você poderia estar pescando com a sua família no rio, você está aqui se protegendo de um cheiro que ele está trazendo, né? Por falta, infelizmente, acho que de cuidado, né? A notícia animadora é que a extensão de água considerada de boa qualidade no rio Tietê subiu de 60 para 119 quilômetros entre 2022 e 2023. Apesar do avanço, o desafio ainda é grande. Trabalho exatamente para isso, para vermos o Rio Tietê limpo. Não é para a próxima geração, não. É para a gente conseguir ver para essa geração. A gente não pode desistir jamais do nosso rio. O vice-presidente de futebol do Flamengo se envolveu numa briga com um torcedor num shopping no Rio de Janeiro. Marcos Braz estava numa loja hoje à tarde quando foi abordado por 3 torcedores. Revoltado com a má fase da equipe, o grupo teria pedido a saída do técnico Jorge Sampaoli e do atacante Gabigol. O dirigente alega que também foi xingado. Nesse momento, decidiu partir para cima e agredir um torcedor. Depois do tumulto, Marcos Braz, que também é vereador no Rio de Janeiro, ficou refugiado dentro de uma loja. Só conseguiu sair quando policiais chegaram. O Cartola foi até a delegacia registrar a ocorrência. O torcedor ferido foi levado ao hospital e também deve depor. Nos termômetros, a temperatura máxima em Goiânia não passa dos 36 graus, mas a sensação térmica é muito maior. Entrar num carro estacionado na rua é um desafio. Bastam alguns minutos para o veículo virar praticamente uma estufa. Agora, por exemplo, a temperatura dentro do carro é de 44 graus. O asfalto fica tão quente que nem o quero-quero consegue ficar apoiado nas 2 patas. À tarde, Manaus registrou a máxima do dia, 37 graus. E a previsão é de temperaturas ainda mais altas ao longo da semana. Há áreas no estado do Amazonas onde os termômetros devem alcançar 45 graus, sem levar em consideração a sensação térmica, que pode chegar a 50 graus. Os termômetros bateram 37 graus na capital do Piauí e a partir de amanhã devem chegar aos 40 graus. Quem mora em Teresina já está acostumado com o calorão a partir desta época. Tanto que por aqui o período é conhecido como BR-Obró, uma referência à última sílaba dos meses mais quentes do ano. Setembro, outubro, novembro e dezembro. É o jeito de se virar mesmo com o vento que bate na janela. Em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, a máxima chegou a 36 graus e a previsão é que a temperatura aumente ao longo da semana. Aqui nas ruas, os termômetros chegam a marcar 43 graus. Para aguentar o calor em pleno inverno, só se hidratando muito. A consulta ao 5º lote da restituição do imposto de renda vai estar disponível a partir de sexta-feira. Já está conosco a Patrícia Lages. Oi, Patrícia, boa noite. É claro que a turma da fraude já está a postos, né? Com sites falsos, inclusive, para acesso à restituição. Como é que faz para evitar isso? Eles estão sempre à frente, parece, né, Cris? Boa noite para você. Oi, Celso. Boa noite para você de casa. A gente vai identificar como acontecem essas fraudes. Geralmente, os golpistas enviam e-mail ou mensagens de texto com um link para a pessoa fazer a suposta consulta. Mas, olha só, atenção, porque a Receita Federal não envia e-mails e nem mensagens de texto. A comunicação oficial é feita por carta, que é sempre enviada para o endereço informado na declaração, e pelo portal ICAC, que é o Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte. Ele é acessado pelo site oficial, que é este aqui, ó, gov.br. Agora, vale outro alerta. A forma correta de acessar é digitar o endereço direto na barra de navegação e não utilizar nenhum link, ainda que seja o site correto, né? Nunca se sabe. Agora, entrando no site oficial, já vão aparecer os serviços mais acessados. E o primeiro da lista é consultar restituição do imposto de renda. Aí é
só clicar aí. Você vai poder fazer a consulta a partir desta sexta-feira, dia 22, e o valor da restituição será pago na sexta seguinte, dia 29. É claro que dinheiro na conta é sempre bom, né, Paty? Dá aquela tentação de gastar, mas melhor é fazer bom uso. O que é que você recomendaria para quem vai receber nesse último lote? Pois é, Cris, vamos falar com quem está endividado, que não é pouca gente, né? Olha, quem tem dívidas é uma boa hora para se livrar delas, mas vamos ver como fazer isso. Antes de pagar, peça duas coisas ao credor. A primeira, o valor original da dívida e depois a memória de cálculo, que é um documento que mostra toda a evolução dos juros sobre a dívida. Feito isso, o segundo passo é negociar esses juros, porque com o dinheiro na mão fica sempre mais fácil. Cris, Celso. Valeu, Paty. Veja a seguir, o Congresso e o STF têm novo embate por causa da CPMI do 8 de janeiro. E nossa equipe volta a Teresópolis para reencontrar os heróis de um resgate de um homem soterrado a 4 metros de profundidade na tragédia das chuvas de 2011. É daqui a pouco na série especial. Congresso e Judiciário enfrentam um novo embate. O Luiz Fara Monteiro volta com os detalhes direto de Brasília. Fara. Mais um, né, Celso? O comando da CPI do 8 de janeiro quer que o plenário do Supremo Tribunal Federal analise a decisão de um dos ministros da Corte que desobrigou uma testemunha de comparecer à comissão. Os parlamentares ficaram frustrados com a decisão do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, que concedeu um habeas corpus que desobriga o ex-assessor de Jair Bolsonaro, Osmar Crivellati, de prestar depoimento. Se o ministro do Supremo Tribunal Federal, ele se acha com o direito, com o poder de dar uma liminar, autorizando alguém a não comparecer à CPMI e, por conseguinte, desmoralizando essa CPMI, tirando o poder dessa CPMI, esvaziando, obstruindo essa CPI, obviamente que nós estamos, na verdade, brincando de fazer CPMI. Na semana passada, o ministro Nunes Marques permitiu que a ex-subsecretária de Inteligência da Secretaria de Segurança do Distrito Federal, Marília Ferreira de Alencar, não comparecesse à CPMI. O comando e o corpo jurídico da comissão apresentaram um recurso para revisar esse tipo de decisão monocrática, ou seja, de apenas um juiz. Antes, o Supremo não havia desobrigado os convocados a comparecer à CPMI, apenas reconhecia o direito de que eles pudessem ficar em silêncio. O presidente da comissão também pediu uma reunião com os ministros André Mendonça e Nunes Marques. O deputado Arthur Maia quer que ambos encaminhem para o plenário do STF a análise final da decisão. Outros temas delicados ganharam proporção nos últimos dias. O Supremo liberou a volta do imposto sindical até para trabalhadores não sindicalizados, o que havia caído na reforma trabalhista. A descriminalização do porte de maconha para consumo próprio também gerou desconforto entre os parlamentares. 5 ministros do STF já votaram a favor e a reação veio do presidente do Senado. Rodrigo Pacheco apresentou uma proposta de emenda à Constituição para tornar crime a posse e o porte de todas as drogas. O STF também deve analisar em breve uma ação que pede a descriminalização total do aborto até a 12ª semana de gestação. A relatora do caso é a presidente do Supremo, ministra Rosa Weber. Ela deve marcar o início do julgamento antes de deixar a corte, o que deve acontecer até o dia 2 de outubro. O tema pode gerar nova reação do Congresso. É óbvio que há sim momentos em que o Poder Judiciário, especialmente o Supremo, toma decisões antes da Casa Legislativa tomar. Então nós temos que ter este cuidado e fazer prevalecer os direitos, né, de cada poder. E eu acho que a questão de legislar, ela é do Congresso Nacional. Incomoda não pela posição do Supremo, mas nos incomoda muito mais porque as demandas chegam aos ministros do Supremo sem nenhuma necessidade, porque já existem leis pacificadas. Essa é a casa das leis. A proposta de emenda à Constituição que amplia a imunidade tributária de templos religiosos foi aprovada hoje na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Essa medida agora segue para uma comissão especial antes de ir ao plenário.
O texto amplia a imunidade tributária para templos religiosos e também proíbe a cobrança de impostos sobre a aquisição de bens e serviços necessários à formação do patrimônio, à geração de renda e à prestação de serviços pelas entidades religiosas. A relatora, deputada Daniela do Vaguinho, apresentou parecer favorável à proposta. A gente fala de diversidade também, diversidade, pluralidade, não que se trata a religião, porque a gente não está falando de intolerância religiosa, todos terão essa isenção, essa imunidade tributária, que vai ser muito importante. Então, a gente vai iniciar essas conversas, esses diálogos a partir de então. O Supremo Tribunal Federal decidiu em 2022 que entidades religiosas podem se beneficiar da imunidade tributária concedida às instituições de assistência social. A decisão abrange, além de impostos sobre o patrimônio, renda e serviços, os tributos sobre a importação de bens a serem utilizados nos objetivos que constam do Estatuto Social da entidade. O autor do projeto, deputado Marcelo Crivella, garantiu que não há prejuízos na arrecadação do Estado. Nós não estamos falando de renúncia fiscal, nós estamos falando de imunidade. Imunidade é um imposto que não existe. Isenção é diferente. Lembrando que as igrejas todas no Brasil, católicos, espíritas, evangélicas, são sustentadas pelos fiéis. Os fiéis já pagam impostos sobre a renda, sobre tudo que consomem e sobre o patrimônio. O que sobra, e eles dão de oferta à igreja, não é para pagar novamente impostos, é para prestar serviço espiritual e social à população. Agora que foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça, a proposta será analisada por uma comissão especial e, em seguida, pelo plenário da Câmara. A comissão especial deve preparar um texto final que esclareça todas as dúvidas apresentadas pelos parlamentares neste momento, já que a CCJ tinha a missão de analisar apenas a constitucionalidade da proposta. A gente ali vai poder se debruçar em cima das questões para a gente aprimorar esse texto da melhor forma possível e encaminhar assim para o plenário. Nós acompanhamos as principais notícias do dia aqui em Brasília. Voltamos ao estúdio do JR em São Paulo. Cris e Celso. Obrigado, Fará. Em São Paulo, a Câmara Municipal cassou pela primeira vez na história um vereador por racismo. Camilo Cristófaro, do Avante, teve o mandato cassado por unanimidade. Ele era acusado de quebra de decoro por declaração racista durante uma CPI em maio do ano passado. Na ocasião, ele foi ouvido falando que não lavar a calçada era coisa de preto. Foram 47 votos a favor, nenhum contrário e 5 abstenções. A denunciante vereadora Luana Alves, do PSOL, e o próprio Camilo não puderam votar. Cabe recurso na Justiça Comum. Nascer de novo. Essa expressão se encaixa perfeitamente na história que nós vamos contar hoje na nossa série especial. Um homem ficou 16 horas soterrado debaixo de 12 casas, vários carros e toneladas de terra. Foi na maior tragédia climática do Brasil, na região serrana do Rio de Janeiro, em 2011. Depois de uma recuperação surpreendente, ele volta ao lugar onde foi salvo para encontrar as equipes de resgate. Eu tive uma nova chance. Eu estava embaixo, eles estavam escavando ali, estavam procurando. Foi marcante porque eles tiveram zelo, tiveram carinho, tiveram cuidado. Um abraço de gratidão. Técnica de enfermagem do Corpo de Bombeiros, Yara não se afastou mais do Marcelo, depois do deslizamento de terra em que ele ficou soterrado. Falei com ele, eu vou te procurar depois, a gente vai se conhecer, a gente vai ser amigo. Quando ele sai, é semelhante a um parto. Ele estava muito sujo de lama, muito inchado, ele estava machucado. Antes do resgate, ainda debaixo da terra molhada, era difícil enxergar uma saída. Não tinha para onde eu correr, não tinha o que eu fazer. A única coisa que eu tinha que aguardar. Eles foram resgatar um corpo e acharam o Marcelo em vida. Janeiro de 2011. As chuvas que atingiram a região serrana do Rio de Janeiro se transformaram na maior tragédia climática do país. Mais de 900 pessoas morreram e quase 100
nunca foram encontradas. O Jornal da Record acompanhou o drama das buscas em Teresópolis. Entre tantas histórias, a de um homem que foi à casa da irmã para cuidar do cachorro e desapareceu nos escombros, até hoje é lembrada por quem participou do resgate. Era um lugar totalmente instável, o buraco que ele estava era um buraco muito fundo. Aí de repente veio uma senhora e falou: bombeiro, tem alguém gemendo lá embaixo dos escombros. Eu falei: meu Deus, impossível, mas vamos lá. Quando veio a notícia que ele estava respirando, foi assim, inexplicável. Porque uma emoção e todo mundo em volta vibrando com a notícia de que ele estava vivo. Porque um milagre. Não tinha chance até então e de repente se tornou real. Essa é uma das poucas construções atingidas que ainda restam de pé. Marcelo estava aqui ao lado, na casa da irmã, que hoje não existe mais. Ele foi acordado pelo cachorro que estava com medo da chuva. Naquela madrugada escura, o Marcelo ouviu um estrondo. Tentou correr, mas foi arremessado contra o muro e soterrado. Sobre ele, 12 casas, 2 carros, 2 motos e uma rua. Tudo que estava nesse vale veio abaixo. Eu tentei me mexer, mas, para minha surpresa, não mexia. A única coisa que mexia era a minha mão. Eu falei: Luke, late, 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 que eles estão vindo aí, cara, vão escutar a gente. E, de repente, aquilo foi diminuindo, foi diminuindo, foi diminuindo. Eu falei: caramba, fiquei sozinho. As buscas começaram na madrugada e foram intensificadas quando o dia amanheceu. A gente veio para casa para chorar a morte do Marcelo, mas a gente teve a notícia de que ele estava vivo, porque parou o barulho da máquina, porque um pneu furou. Os próprios moradores, a comunidade, parentes e amigos diziam que tá ouvindo alguma coisa. Parte deste arquivo da Record TV nunca foi exibida. Quase 12 anos depois, o Jornal da Record traz à tona cenas emocionantes para recontar essa história. Como esta imagem em que uma pessoa da equipe de resgate consegue fazer um dos primeiros contatos com Marcelo. Era preciso escavar com cuidado. Qualquer movimento poderia abalar o solo, já instável. Pedras e barro tinham que ser retirados com as mãos. Aos poucos, a liberdade se aproximava. Parecia inacreditável. Marcelo continuava vivo e podia voltar a respirar aliviado. O resgate, que durou 16 horas, tinha sido um sucesso. O voluntário Leonardo ajudou os bombeiros a chegarem perto de Marcelo. O contato entre os escombros foi feito por este buraco, aberto na parede da casa ao lado. É como se fosse ontem. É exatamente como ficou. Então, o que caiu, o que está no chão, não foi mexido. O que está no chão foi o que foi quebrado. Foi por aqui que o ar entrou. Graças a Deus. A gente tinha que dar uma fonte de ar para ele, entendeu? Porque não ia adianta a gente chegar ali, cavar e tirar mais um corpo. A gente queria tirar ele vivo. De volta ao local da tragédia, depois de tanto tempo, Marcelo se surpreende. Este era um capítulo ainda desconhecido da própria história. Para mim é a primeira vez, depois dos 12 anos. E saber que através dessa parede entrou o oxigênio, para me fazer novamente respirar, que eu estou de frente das pessoas, responsável, tanto ele como o Tenente Nascimento, não tem preço. A recuperação foi surpreendente. Depois de tudo o que passou, Marcelo teve sequelas apenas em uma perna. Por isso, até hoje, ainda faz fisioterapia. Força pra cima. Sustenta. Hoje, pelas coisas que ele viveu, por tudo que aconteceu, com certeza não era para ele estar andando da maneira como ele está, sem apoio, sem andador, sem muleta, sem nada. E ele consegue estar realizando isso aí com perfeição, consegue estar andando bem, caminhando bem, subindo e descendo a escada. Então, assim, realmente foi uma recuperação muito boa. Final feliz no resgate de Marcelo ajudou a criar novos laços.
acaba que o Marcelo ele se torna um amigo, né? Se torna assim um irmão. É mais que amigo, é mãe e filho, né? É um filho que é mais velho do que a mãe. Obrigado. No hospital, quando eu fui visitá-lo até, eu brinquei com ele. Que nem quando meu filho nasceu, eu fiquei tão feliz. E é por isso até que ele carinhosamente me chama de pai. Na época do deslizamento, Simone e Marcelo estavam noivos e não quiseram mais esperar. Eles se casaram naquele mesmo ano, ainda durante a recuperação. Hoje, a união segue firme e forte, pronta para qualquer desafio. Marcelinho é assim meu porto seguro, meu lugar onde eu lembro que tudo é possível, que eu consigo recomeçar quantas vezes for necessário, se ele estiver comigo, se a gente estiver junto, fechamento. O Jornal da Record de hoje termina aqui. Essa edição na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E à 00:30 tem mais Jornal da Record. Você fica agora com a série Reis. E logo depois de Quando Chama o Coração, tem a grande estreia da nova temporada de A Fazenda. Ao vivo, não perca! Record 70 anos, tem a sua cara. Boa noite. Ótima noite para você.